Olá, eu sou a professora Lucília Lopes. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com alguns materiais artísticos e pedagógicos. Na imagem em destaque está a escritora brasileira Conceição Evaristo, uma importante voz de representatividade e resgate da nossa cultura. E para iniciar o nosso passeio pela obra dessa escritora incrível, convido vocês a uma leitura de um de seus textos. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Dizem os sábios que poema bom é aquele que não necessita explicação. Poema bom é aquele que bate no fundo da alma e silencia uma voz que nem sabíamos que dominava o nosso mais profundo interior. Mas vou pedir licença a vocês e explorar os versos desse poema que acabamos de ouvir da escritora Conceição Evaristo. Com a frase a seguir, ela mesma pede para que o foco seja o seu texto e não a sua biografia. Ela diz: antes de lerem nossos textos, já fazem um pré-julgamento ou dizem que a autoria negra é uma autoria de militância, mas é preciso conhecer os textos. Peço muito para as pessoas que não leiam apenas minha biografia, porque ela é importante sim, porque ela contamina meu texto. Mas, por favor, leiam meu texto. Então, vamos sentir melhor o que o texto apresentado nos mostra. Ela inicia com os versos: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida, que nos remete imediatamente à imagem dos imperdoáveis navios negreiros que trouxeram para o nosso continente tantas famílias que foram barbaramente arrancadas de suas vidas sem nenhum tipo de opção humanamente digna. Quando ela continua esse passeio pela história possível de alguém que pode ser ela mesma ou tantos de nós que tiveram igual sorte, ela diz: a voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. E quantos de nós sofrem ainda hoje o resultado dessa obediência forçada, de um tempo que se mostra ainda vivo e cruel para muitos? Na sequência, observamos os versos. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. Com muita clareza, esse trecho nos remete às relações de trabalho, ainda muito manchadas com as memórias da história passada.
As trouxas de roupas sujas e os caminhos empoeirados da favela ainda são uma realidade para a maioria da população negra do nosso país. Mas é na parte que cabe supostamente a sua vida, dentro dessa linha de ancestralidade, criada muito provavelmente pela vivência da própria escritora, é que observamos com poucas palavras a dor ainda viva nessas mulheres. Quando ela diz: "A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome." O tom de dor e revolta só é substituído quando, no final do poema, ela se refere às gerações futuras, que carregam em sua história todas essas passagens históricas dos antepassados e também toda a esperança de um futuro diferente de vida e liberdade. O texto forte e necessário de Conceição Evaristo é mais do que um relato da história dos seus iguais ou mesmo de uma própria história, mas é um grito que durante muitos anos foi silenciado, ignorado e desprezado dentro da construção do Brasil. Por isso, é tão urgente que seja amplamente divulgado e trabalhado em todos os veículos de formação. Suas obras trazem a vivência das mulheres negras, suas principais protagonistas, e são repletas de reflexões a respeito das profundas desigualdades raciais. Seus textos misturam realidade e ficção e são fiéis retratos do cotidiano. São também instrumentos de denúncia das opressões e focam na recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, apagada durante o período do tráfico escravista. Preste atenção nas palavras de Conceição Evaristo. O meu material literário é um material que está profundamente ligado às experiências, né? Às experiências dessa coletividade negra. E é interessante porque talvez essa crítica literária não acredite que a experiência negra que nós, autoras e autores negros, que a nossa experiência, que a nossa vivência possa ser matéria de ficção. Isso é muito contraditório porque nós vamos ver várias obras da literatura brasileira que usam como temática ou que se inspiram, inclusive, nas culturas africanas ou afrodiaspóricas para construir esse texto literário, né? Eu acho que um grande exemplo se você pensa em Os Tambores de São Luís, do Montello, ou se você pensa em Vivo o Povo Brasileiro, ou se você pensa nas obras de Jorge Amado, em que as culturas negras estão presentes como temáticas. Então, mas quando se trata dessa autoria negra, quando nós mesmos usamos as nossas experiências, as nossas culturas e transformamos em textos literários, é uma passagem mais difícil. É como se um negro não tivesse o direito de criar suas próprias histórias, de falar de suas próprias histórias. A professora Leda Martins, de Belo Horizonte, ela diz que para os africanos escravizados, o nosso passado não terminou. E acho que qualquer pessoa que tem um pouco de observação percebe, né? A situação em que os afros brasileiros se encontram
esse passado ele tem ainda, ele não foi expurgado. Acho que ele não foi expurgado nem em termos emocionais mesmo e nem numa política concreta. Eu acho que quando a gente vê aonde está a grande maioria negra, né? Trabalhar esse passado é uma maneira também de reivindicar uma posição de dignidade no presente. E talvez mais do que isso ainda, trabalhar esse passado na literatura é uma forma também de você afirmar a sua identidade afro-brasileira. Então, cada vez que a gente fala de uma identidade afro-brasileira, nós nos afirmamos como brasileiros, mas também afirmamos as nossas raízes ancestrais. Vou citar aqui 2 livros de Conceição Evaristo. Um deles, um livro de contos e novela chamado Histórias de Leves Enganos e Parecenças, lançado em 2016. O outro, Canção para Ninar Menino Grande, um romance de 2018. Você conhece toda a sua história e a dos seus antepassados? Sabe a origem dos seus pais, tios, avós e bisavós? De onde vieram? Como foi a sua passagem no mundo e quais as histórias que deixaram para as gerações futuras? Não é necessário que essas histórias se encontrem escritas em um livro. Você mesmo pode registrar o que sabe a respeito de sua própria história e fazer a sua reflexão particular. Esse registro poderá ser escrito, em áudio ou mesmo um vídeo. E como Conceição Evaristo, a nossa inspiração literária de hoje, nasceu em Minas Gerais, vou pegar esse gancho para conduzir uma inspiração artística, utilizando borra de café como material principal. Será que vai dar certo? Quer ver? Vem comigo! Com alguns materiais simples, podemos desenvolver uma técnica artística cheia de representatividade. Utilizando borra de café para marcar um papel firme que seja resistente à água, aqui eu utilizei um de gramatura 200 e tamanho A3 que recortei em tiras de 6 centímetros. Note que um lado é mais poroso e o outro mais liso. Utilizei o mais poroso para que o café diluído entrasse com maior facilidade. Depois de seco, tirei o excesso do pó de café e com caneta preta e régua combinei traços de diferentes espessuras, formas geométricas, linhas e pontos para formar um grafismo inspirado na cultura do povo Iorubá, importante influência africana no povo brasileiro.